E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, se você está acostumado a consumir esse tipo de conteúdo no YouTube, vídeos falando sobre religião, falando sobre ateísmo, certamente já ouviu falar sobre os Sumérios, sobre a civilização suméria e o quanto eles influenciaram nas religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo e em outros contos mitológicos de outras civilizações, como romanos, egípcios, babilônicos. E talvez o que você não saiba é o nível de influência que eles tiveram na sua religião e na história da humanidade de um modo geral. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, falar sobre essa galera muito bacana, muito legal. Então acomode-se na poltrona que eu já volto. Bom, só para início de conversa, para você ter ideia da importância desses caras, antes dos Sumérios era considerado pré-história e só a partir deles é que passou a ser considerado história. Os Sumérios eram nômades, como todos os povos daquela época. Eles se estabeleciam na região até que se esgotasse todo o recurso natural de alimento. Depois eles levantavam acampamento e caíam fora. Até que eles chegaram num lugar conhecido como Mesopotâmia. Ela fica situada entre dois rios, Tigre e Eufrates. Era um cinturão verde naquela época. Os rios, no período da cheia, transbordavam, irrigavam a terra e a natureza se encarregava de fazer o resto. Eles não foram os únicos a chegarem na Mesopotâmia, porém foram os primeiros a desenvolver a agricultura e a criação de animais, deixando assim de ser um povo nômade. Com o passar do tempo, os pequenos casebres foram se transformando em vilas e depois em grandes cidades. Os sumérios foram os primeiros a constituir essa ideia de cidade que nós entendemos hoje em dia. Conforme a agricultura ia se desenvolvendo, a criação de animais e a população crescendo, foram surgindo grandes cidades, que eram conhecidas como cidade-estado. As mais famosas eram Ur, Uruk, Nippur, Lagash, entre outras. Bom, cidades-estados, para você ter uma ideia, seria hoje em dia como Mônaco, Vaticano, Singapura. São cidades independentes com governos diferentes dos países que estão situados. Entre muitos feitos dos sumérios, eles foram os primeiros a manipular a natureza em benefício próprio, desviando o curso dos rios através de canais que se estendiam por quilômetros e quilômetros, e assim favorecia sua agricultura e pecuária. Então, com o aumento dessa produção, eles se viram obrigados a criar mão de obra especializada para cada setor. Eles tinham uma pessoa para plantar, outra para colher, outra para armazenar, outra para transportar e outra para gerenciar tudo isso. Como eles produziam mais do que consumiam, o comércio com povos de outras regiões foi inevitável. E a dificuldade no transporte desses alimentos foi fundamental para a criação da roda. Pois é, meu amigo, foram os sumérios que inventaram a roda. Eles também, por conta desse comércio, elaboraram algo que nós conhecemos hoje em dia como contrato. A eles foi atribuído também o conceito matemático baseado em 6 e 10. Através desse sistema é que inventaram a hora com 60 segundos, 60 minutos e 12 horas. Agora, a grande invenção dos sumérios e que influenciou e influencia a humanidade até os dias de hoje é a cerveja. Achou que eu ia falar a escrita, né? Tudo bem, eu entendo, afinal é por conta dela que se divide o período entre pré-história e história. Como você pode ver, os sumérios eram um povo muito além do seu tempo. Agora a gente chega numa parte muito bacana, muito legal. Eles eram politeístas, o que era muito comum naquela época. E como todos os outros povos, eles também tinham seu mito da criação. Para os sumérios existia uma deusa chamada Namu, que era o mar primordial. Não existia nada além dela. Então ela gerou um ser chamado Anki, que era céu e terra,
Sua base era terra e seu topo era céu. Céu, Ki, terra. Daí Enki gerou um filho chamado Enlil, que era o deus do ar. E esse deus, Enlil, separou o céu e terra. Está percebendo a semelhança entre o conto mitológico da criação suméria com a sua Bíblia? Os escritores da Bíblia não se deram nem o trabalho de mudar o nome dos rios que cortavam a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. A partir daí surgiram vários outros deuses e apesar de serem deuses e imortais, eles trabalhavam no cultivo da terra, cada um conforme sua função. O deus do rio, o deus do ar, da fertilidade, enfim, até que alguém, um dia, esqueceu de fazer sua função e a colheita foi uma catástrofe. E aí Namu chamou Enki, o deus do rio, e falou: que tal a gente fazer servos, escravos, para fazer o nosso serviço? Enki falou: demorou, fechou, é isso. Chama Ninhursag, mãe terra, e vocês fazem o ser humano. Então Namu, o mar primordial, tirou o barro de Ninhursag e criou o homem à sua imagem e semelhança. Ninhursag criava a humanidade e Enki dava o destino. Se o cara seria agricultor, seria pecuarista, seria guerreiro, enfim. Até que Enki ficou com inveja e resolveu inverter os papéis. Olha, eu crio o ser humano e você dá o destino. E Ninhursag aceitou. Então Enki criou um cara que tinha problemas no coração, problemas de fígado, problemas nas vistas, tremor nas mãos e sem espírito. Pô, eu conheço esse cara, ele trabalha comigo. Ninhursag não tinha onde colocar esse cara e Enki foi fazendo outros. Até que Ninhursag ficou pistola da vida e expulsou Enki, condenando-o ao submundo. Essa história da criação se estende por aí afora. Mas agora eu vou falar sobre um outro camarada que também é da mitologia suméria e é conhecido como Ziusudra. Talvez você o conheça com outro nome, por exemplo, Utnapishtim. E ele ganhou esse nome quando essa história foi contada lá na Babilônia. Mas se você é um evangélico que não se liga em outras mitologias que não a sua, também conhece esse cara, mas com o nome de Noé. Pois é. Bom, os deuses estavam putos com a humanidade que fazia muito barulho e não os deixava dormir, além de não cumprir com as suas obrigações, fazendo valer assim o seu livre-arbítrio. Então os deuses resolveram terminar com toda a humanidade através de um dilúvio. Mas antes disso, eles pediram que Ziusudra construísse uma arca e junto com sua esposa abrigasse um casal de cada espécie de animal. Em troca disso, Ziusudra foi agraciado com a imortalidade, um presente dos deuses. Para você ter ideia do nível de plágio da Bíblia, eles tiveram a pachorra de copiar até mesmo o ritual para saber se existia terra seca, soltando um pombo e depois um corvo. Agora, se você ainda não está convencido que a mitologia suméria influenciou na sua religião, então vamos falar sobre uma criança que foi abandonada num cesto de vime para não ser morta e foi encontrada e criada por uma moça da realeza e acabou se tornando governador, imperador, não sei ao certo. Se você está pensando em Moisés, errou. Errou! Eu estou falando de um personagem chamado Sargão de Acádia. Acádia ficava também na Mesopotâmia, só que na parte norte da região. Eu acho que ficou bem claro o quanto a Bíblia foi influenciada pelos mitos dos sumérios e também dos egípcios e babilônicos, já que esses mitos foram criados há milhares de anos antes do povo hebreu. Agora, você lembra quando eu falei que Ur era uma cidade dos sumérios? Pois bem, Abraão era natural de Ur e provavelmente ele foi o primeiro boca aberta fofoqueiro a espalhar toda essa mitologia pela região da Palestina e por todo lugar que ele passou. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu joinha, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!
Soning, blaming, sin, soon, conflink, conflink, no, to fly, to flink, to flazing.